No vídeo anterior, nós encerramos o estudo do primeiro item do capítulo 5, item esse denominado Os Ministros Religiosos. E tivemos a oportunidade de conhecer e refletir sobre a história de um papa, de um padre, de um médium e de um pastor. Nesse vídeo, dando sequência então ao estudo do livro Umbral, vamos para o item número 2 do capítulo 5. E nesse item teremos apenas um relato. O nome desse segundo item é Os Imitadores. A passagem dos espíritos pelos variados níveis de zonas umbralinas não obedece a um rígido percurso, de onde se parte do pior ambiente em direção segura a um ambiente mais leve, até atingir o posto de socorro ou alguma cidade espiritual. Não se trata de um rigoroso quadro, como se tivesse sido composto no plano terreno, a ser aplicado no plano da verdadeira vida. O desencarnado fica exatamente no ponto onde encontra harmonia ao seu perispírito. Isto significa que há quem decresça, por livre arbítrio, as zonas mais densas, embora estivessem antes em locais de menor pressão. No umbral denso, concentra-se um número significativo de desencarnados ligados a atividades religiosas, geralmente as que permitem o exercício de poder e fama, proporcionando elevado status social, cumulado com riqueza material. Até mesmo imitadores de ministros religiosos ali são encontrados. Em encostas arenosas próximas, formando um vale na área central, era possível ouvir um elevado e ríspido tom de voz, dizendo: "Abaixe-se, servo, beije minha bota." Em questão de segundos, um dos presentes fez exatamente o que lhe foi comandado. E aquela figura vestida em andrajos, imitando trajes sacerdotais, apontava o seu dedo para outros lados, dizendo: "Assim está melhor. Todos os presentes olhem para mim e concluam que estão sob ordens para o seu próprio bem. Sou um soberano justo, aquele que conhece os caminhos do bem e do mal, aquele que pode conduzi-los ao céu, o digno espírito da verdade e da luz." Vários espíritos se deitam, reverenciando o líder. O que não falta em zonas umbralinas são desencarnados totalmente confusos e ignorantes, a ponto de se deixar influenciar por quem tem mais tirocínio e esperteza. Continuava dizendo: "É o que há de ser, digo-lhes eu, um ser de natureza infinita, cuja prática de liderança começou na Terra e continuará neste plano. Voltem-se a mim, vamos juntos construir um universo de ganhos e conquistas. Vamos massacrar quem quer que se oponha ao nosso poder. Vocês são inferiores, reconheçam. Precisam exaltar a minha pessoa para que obtenham a dádiva de serem salvos deste cativeiro que nos foi imposto por mentes malignas. Havemos de lutar contra tudo isso e vencer, como sempre fizemos na crosta terrestre." Ouvem-se gritos e ovações em frenesi. O imitador continua: "Ó senhores que me apoiam, vislumbrem o lugar onde fomos deixados para sofrer e busquem a salvação em mim. Sim,
em mim, único soberano que tirou seus homens da lama, levando-os para o altar da glória. Sou eu que lhes posso conduzir. Digam amém, pela paz atingida. Vários berros de amém ecoam naquele vale transitório, e o líder continua. Precisamos nos organizar para invadir e dominar aquelas construções que se fingem de céus, mas são muralhas da perdição e do poder maléfico. Sou o líder indicado para isto. O meu poder é ilimitado e voltado a fazer justiça. Essa justiça que vocês não conhecem, porque Deus lhes foi injusto. Voltem-se a mim. Vamos organizar um grupo de ataque a essa pretensa cidade espiritual. Enfim, conto com vocês, irmãos, para derrubar a tirania da luz. Sou romano de berço, sou herói de berço, sou nobre e quero que vocês entendam isso, apoiando-me integralmente. Esse foi o relato desse espírito que se comportava como um imitador no umbral denso. Agora vamos conhecer a anotação de Caibar Schutel a respeito desse espírito em particular. Esse líder que despontou no umbral denso nada mais é que um impostor. Nem mesmo religioso ele foi no plano terreno. Por outro motivo, terminou associando-se às entidades habitantes dessa zona umbralina. Mas sempre foi cerebrino, de esperteza lapidar, que podia ter sido utilizada para o bem. Percebeu a variedade de desencarnados confusos vagando por ali. Notou ainda que alguns desencarnados ligados a ministros religiosos conseguiam adeptos. Foi o que lhe bastou para criar os seus seguidores, conferindo-lhe o poder imaginário e efêmero, que tanto almejou na vida terrena. Alguns desses coordenadores tentam atingir cidades espirituais mais próximas de sua região, em ataques repelidos, logo inúteis, mas a maioria deles apenas amaldiçoa e blefa. Dessa forma, acabamos de conhecer o conteúdo do item 2 do capítulo 5. Item esse denominado Os Imitadores. E apesar deste item ter apenas um relato, uma história, ele não é menos importante do que qualquer outro relato que já estudamos até agora. Porque ele nos traz informações relevantes e muito importantes, para que a gente amplie o nosso entendimento, o nosso conhecimento, e também para importantes reflexões sobre nós mesmos. Por isso que nós vamos, parágrafo a parágrafo, informação a informação, destrinchando esse texto, para que nada se perca, para que a gente possa absorver o máximo possível das informações que estão aqui nesse segundo item de estudos do capítulo 5. Caibar Schutel, então, o espírito que dita este livro, nos traz a seguinte informação. A passagem dos espíritos pelos variados níveis de zonas umbralinas não obedece a um rígido percurso, de onde se parte do pior ambiente em direção segura ao ambiente mais leve, até atingir o posto de socorro ou alguma cidade espiritual.
Ponto. E a gente para aqui para analisar essa informação. Ele diz: a passagem de espírito pelos variados níveis de zonas umbralinas. Existem níveis de zonas umbralinas. Já sabemos disso. Mas existem pessoas que chegam agora no canal e não sabem. Então vamos relembrar. São 4 níveis de zonas umbralinas. Do mais leve ao mais pesado, digamos assim. Ao mais perigoso, nós temos o seguinte: o mais leve, umbral nebuloso. Depois, segundo, umbral denso. Terceiro, umbral pedregoso. Quarto, umbral cavernoso. Nós temos esses 4 níveis de zonas umbralinas. Não existe fronteira demarcando onde termina um e começa outro. E não existe policiamento. Os espíritos podem ir de um local ao outro livremente. Então, esse entendimento a gente já tem. Aí ele diz: a passagem dos espíritos não obedece a um rígido percurso. Não obedece a um rígido percurso. É livre, o trânsito é livre. Para que um espírito seja acolhido a um posto de socorro ou uma cidade espiritual, basta que ele se arrependa, sinceramente, de maneira verdadeira, autêntica, sem fingimento, sem máscara, sem mentira. Até porque eles não conseguem enganar a espiritualidade superior. Então, para que um espírito seja recolhido ou resgatado, ele não precisa ir se melhorando e passando de nível a nível, até chegar no nível mais leve e aí sim ser acolhido a um posto de socorro ou cidade espiritual. Não! Não! Se ele estiver no umbral, que é o pior de todos, cavernoso, e lá ele se arrepender, ele é imediatamente resgatado. Imediatamente. Ele não precisa ir se melhorando. Basta ele querer mudar. Essa é a chave, essa é a senha para a mudança. Vamos lembrar. André Luiz, no livro Nosso Lar, logo no início do livro, André Luiz está no umbral. Está lá. 8 anos de permanência. Chega um momento em que ele não suporta mais. Ele está ali simplesmente combalido. E ele dobra o joelho e faz uma oração, um pedido. Aqui, a um ser supremo, que ele desconhecia, que ele não tinha conexão. Mas ele faz ali uma rogativa a um ser supremo do universo, pedindo para ele ser ajudado. E como é sincero, imediatamente, Clarencio se faz presente com alguns trabalhadores de Nosso Lar e resgatam André Luiz. Ele é levado até Nosso Lar. Ele é levado para Nosso Lar por 2 motivos. Pelo pedido da mãe dele, que tinha méritos para isso, e porque Nosso Lar tem um hospital dentro da cidade, que pode acolher diretamente espíritos retirados de regiões umbralinas. Se o Nosso Lar não tivesse um hospital na cidade, ele não seria levado para lá. Ele seria levado primeiro a um hospital para tratamento, para depois, talvez, ser permitida a entrada dele numa cidade espiritual. Então esse é um entendimento que a gente precisa ter. Outra informação aqui muito importante, ainda dentro do primeiro parágrafo. E essa informação responde muitas dúvidas. Que tipo de dúvida? Desencarnou
uma pessoa que faz parte do nosso relacionamento. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um primo, um namorado, uma noiva, um noivo, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um amigo, um colega, um conhecido. Desencarnou. E a gente aqui no plano físico pensa assim, nossa, onde será que está fulano? Porque o corpo ficou, o espírito retorna ao plano espiritual. Onde que ele está? Será que ele foi recolhido a um posto, a uma cidade espiritual? Será que ele está no umbral? Será que ele está na crosta, vagando como um errante? A gente não sabe. Mas aí essa afirmação aqui, essa informação que Caibar Schutel nos diz, responde essa questão. Que é a seguinte. O desencarnado fica exatamente no ponto onde encontra harmonia o seu perispírito. O desencarnado fica no ponto onde o seu espírito encontra harmonia. Então, se morre alguém que você conhece, e essa pessoa não buscou a elevação espiritual, mas não foi uma pessoa que cometeu delitos graves, vamos colocar que ela foi neutro, mas desencarnou. A morte nivela todo mundo, visita todo mundo, morte do corpo físico. Ela desencarna e ela vai despertar no plano espiritual. Em que local ela vai estar? No local em que ela se harmoniza, que ela se sente bem, que ela se afina. Pode ser aonde ela vivia. Muitos desencarnados voltam para suas antigas residências, seus antigos trabalhos, seus antigos comércios. Muitos. Porque ali eles se sentem bem, se harmonizam com o local. Outros se harmonizam com as regiões umbralinas, os 4 níveis de zonas umbralinas. Outros estão mais elevados e se harmonizam com a vibração das cidades espirituais. Um exemplo é esse que dita o livro, Caibar Schutel. Ele é um cidadão da cidade espiritual Alvorada Nova. Na verdade, ele é um dos dirigentes. Cidade espiritual Alvorada Nova. Então você irá desencarnar. Ponto. Aonde você vai despertar? No local compatível com tudo que você construiu, com o que você edificou na tua caminhada. A resposta é simples. Porque muitas vezes a gente passa pano, né? Então nós estamos aqui, temos relacionamentos. E de repente alguém desse relacionamento, e pode ser qualquer relacionamento, desencarna. Essa pessoa não foi lá muito boa, né? Não foi caridosa, foi avarenta, egoísta, destemperada, procurava sempre o embate, o combate, era caprichosa, melindrosa, mas desencarnou. Quando desencarna, a gente sempre passa um pano. Ah, ele foi uma pessoa boa. Não foi tão boa assim. Ela não foi tão boa pessoa assim. Mas a gente sempre dá uma aliviadinha, tudo bem. No plano espiritual não tem passapano, não tem aliviadinha. Então essa pessoa vai estar no plano espiritual compatível com o que ela foi, o que ela é, o que ela deseja, o que ela pensa. Se ela é melindrada, caprichosa, egoísta, soberba, ela vai estar em um local onde muitos outros pensam, agem, vibram e sentem o mesmo que ela. Não tem mágica. Não tem mentira. E não tem invenção. É a justiça sendo justa na medida exata. Nem mais, nem menos.
Não existe privilégio e não existe castigo. Existe a justeza da justiça. Então, se alguém que você conhece desencarnou, essa pessoa estará em local compatível com o que ela se harmoniza. De novo, o exemplo de André Luiz. Foi um médico soberbo, egoísta, orgulhoso, vaidoso, materialista. Ponto. Não sou eu que falo, é ele que fala. Ele que diz isso. Teve um problema e foi operado, desencarna na mesa de cirurgia. Despertou aonde? Em região umbralina. Para a família, os filhos, a esposa, nossa, ele era um bom homem, um homem honesto, correto, trabalhador. Despertou no umbral e ficou 8 anos, imagina você, 8 anos, em uma região de sofrimento, dor, sofrendo fisicamente, no plano espiritual, muita coisa difícil e ruim. 8 anos. Então nós estamos em 2021. Eu desencarno agora. Eu só vou ser resgatado, se for como André Luiz, em 2029. Tá bom? Tá bom assim? Só um exemplo. Real, verdadeiro. É só ler o livro. Então aqui responde essa dúvida que muitas pessoas têm. Onde está aquele que morreu? De novo, está exatamente no ponto onde encontra a harmonia o seu perispírito. Porque mesmo que, e agora é um ponto importante, mesmo que o espírito esteja em região umbralina e ele é retirado à força e levado a uma cidade espiritual, ele não vai ficar lá. Porque ele não se harmoniza com a cidade espiritual. Ele vai causar tanta dificuldade, tantos problemas, em que em algum momento ele vai tentar fugir. E vai fugir. Lá desse local em que ele foi acolhido sem que ele quisesse. Essa é a questão. Porque ele não quer estar lá. Ele não se harmoniza. Mesmo que lá seja tudo de bom. Mas ele ainda não está preparado para estar lá. E aí, Caibar continua. Outra informação importante, que a gente desconhece. Isso significa que há quem decresça por livre arbítrio as zonas mais densas, onde estivessem antes, embora estivessem antes em locais de menor pressão. Ou seja, eu desencarno e vou despertar na região mais leve, que é o umbral nebuloso. Mais leve, menos perigosa. Não é legal. Não é um jardim botânico, não é uma praça de diversão lá. Não, mas é menos perigoso. Então eu estou lá, sofrendo, com dores, etc., revoltado, rebelde. Continuo a ser o que eu era aqui. Caprichoso, melindroso, soberbo, egoísta, avarento. Estou lá. E não estou feliz. Eu estou muito revoltado. Muito revoltado. E de repente aparece ali um grupo de 3, 4 espíritos e diz assim para mim: ô malandragem, vem cá. Vem cá. Vem com a gente. Se você vier com a gente, vai acontecer isso, aquilo, a gente vai fazer isso, aquilo, etc. E eu estou lá, ocioso, preguiçoso, como um vagabundo mesmo, desses que não querem nada com nada. Me junto a esse grupo. E esse grupo pratica iniquidade lá, maldade, é um grupo perverso. Eu me junto a eles.
eu não era tão perverso, mas eu começo a absorver essa maldade, essa perversidade desses outros. Um grupo de espíritos maldosos, e eu me junto. A partir daí, eu começo a cair, como ele diz aqui, a decrescer de uma zona umbralina menos densa, mais leve, para regiões umbralinas mais graves, mais perigosas, mais densas. Porque eu posso caminhar entre as zonas umbralinas. É claro que esse trajeto é sempre perigoso, porque eu não sei o que eu vou encontrar. Se eu sair agora da minha casa e sair andando sem um mapa, o que eu vou encontrar? Se eu for para o Rio de Janeiro e não souber certas rotas, eu posso entrar em certas situações muito perigosas. Em São Paulo também, no Recife também, em todo local. Por isso que, em geral, os espíritos que habitam certas regiões, eles não ficam andando de um lado para o outro. Porque eles já entendem o perigo que eles podem se colocar. Então eu posso decrescer por livre-arbítrio de uma zona mais leve para uma zona mais pesada. O que eu quero. E aí vem uma questão muito importante. Eu posso adquirir débitos no plano espiritual. Não é só no plano físico que eu, ao cometer os erros, os equívocos, eu adquiro débito. No plano espiritual também. Então, se eu pratico a maldade, a tortura, a violência e tudo mais que acontece aqui, e também acontece em regiões umbralinas, se eu pratico isso lá, eu também estou acrescentando à minha contabilidade espiritual mais débitos. E eu terei que revê-los também. Não é só aqui. Porque muitas pessoas pensam assim, nossa, no plano físico é ruim, porque aqui a gente pode adquirir débitos, errar, sim. Ah, mas no plano espiritual isso não acontece? Também acontece. Lá eu adquiro também muitos débitos. E a minha ficha espiritual em relação a débitos vai crescendo. O livre-arbítrio, ele impera aqui, plano físico, ele impera no plano espiritual. O livre-arbítrio impera em Marte, no Sol, em Vênus, em Sírius, em Aldebaran, em Nibiru, em qualquer lugar. Livre-arbítrio é lei do universo. Então, nesse parágrafo, a gente tem muita informação. Muita informação. Um simples parágrafo. E seguindo, a gente tem mais informação. No umbral denso, concentra-se número significativo de desencarnados ligados a atividades religiosas. Geralmente as que permitem o exercício de poder e fama, proporcionando elevado status social acumulado com riqueza material. Então, nessa região do umbral, que é o umbral denso, a gente vai encontrar milhares e milhares de pessoas ligadas a atividades religiosas. Principalmente aquelas que geraram status social, riqueza, poder e fama. Esses que caíram nessas situações estão lá, reunidos por afinidade. E logicamente que lá tem um número muito grande de espíritos ligados à religião, mas também os que não estão ligados à religião. Que é o caso dos imitadores, que são muitos. Muitos. Aqui a gente tem, né, a informação de um só, mas são muitos. São os manipuladores. Manipuladores. E se existe um manipulador, existe um manipulado. Esse
imitador, esse manipulador, ele não tinha nada a ver com religião. Nada a ver com essa situação do campo religioso. Mas ele despontou como um líder ali daquela região. Por que isso aconteceu? Por quê? Esse espírito sempre foi um espírito de esperteza lapidar, que notou que alguns desencarnados ligados a ministérios religiosos conseguiam adeptos. Ele percebeu isso. Ele notou isso. Esperto, atento a todas essas situações, ele tirou proveito. A sua esperteza poderia ter sido utilizada para o bem, mas ele não quis. Ele não quis. É escolha. Por que ele não quis? Porque esse espírito, na experiência pretérita dele, no plano material, sempre desejou poder. Poder foi o que ele sempre desejou. E ali, ao manipular aqueles espíritos que desencarnaram, confusos, ignorantes e desorientados, ele conquistou aquilo que ele sempre quis, que é dominar, manipular. Onde existe um dominador, existe um dominado. Onde existe um manipulador, existe um manipulado, que se deixa manipular, que se deixa dominar. A gente vê isso aqui. Então a gente também vai ter no plano espiritual. Eu me deixo dominar, eu me deixo manipular. No campo social, nos relacionamentos, no campo religioso, nas relações trabalhistas. Isso tudo existe o tempo inteiro. Manipulação, domínio. Vários espíritos desencarnados totalmente confusos e ignorantes a ponto de se deixar influenciar por quem tem mais tirocínio e esperteza. Ponto. Ponto. Por que é que isso acontecia no plano espiritual, na região umbralina? Por quê? Porque esses manipulados, dominados, ignorantes, confusos e desorientados não cuidaram de ter um mínimo de entendimento espiritual. Essa é uma questão muito importante. Por que eu estou aqui no plano material? Agora, porque eu preciso buscar a minha evolução espiritual e para quitar débitos que eu adquiri no passado. Me reajustar perante as leis que organizam o universo. Ponto. Isso a gente já sabe. Porém, eu preciso me preparar para o retorno ao plano espiritual. Claro, porque eu irei retornar daqui 2 horas, daqui 5 horas, daqui 5 anos, daqui 50 anos, eu não sei. Mas eu irei retornar. Então eu preciso me preparar também para esse retorno. Porque se eu desejo viajar agora, nesse instante, para a Turquia, então eu vou até o aeroporto, compro uma passagem, pego o avião e desço na Turquia. O que vai acontecer comigo? Eu não falo turco. Não conheço a Turquia.
Não estou levando nada. Do jeito que eu fui no aeroporto, peguei o avião e desci na Turquia. Estou lá, em Istambul. O que eu vou fazer? É claro que eu vou ficar confuso, desorientado, e eu vou ter uma total ignorância com relação ao que está acontecendo. O que vai acontecer? Só problema. Não é uma boa escolha a que eu fiz. Só que se eu desejo ir para a Turquia, então eu compro uma passagem, mas eu me preparo, eu já reservo hotel, guia, compro um mapa, estudo os trajetos, estudo a gastronomia, o que eu vou comer, afinal de contas eu não posso comer qualquer coisa. Então eu faço todo um planejamento estratégico para que a minha chegada, estadia lá, seja bem sucedida. Então existe todo um preparo para que eu possa me dar bem lá e seja muito bom. Ao contrário, de eu ir para a Turquia e voltar, quando eu desencarno eu não volto. Eu vou ficar lá no plano espiritual durante um tempo. Até que eu seja provido de uma nova oportunidade. Isso demanda uma série de outras questões. Mas eu não vou para o plano espiritual, não gostei e volto. Não, eu vou ficar lá. Então é a mesma coisa. Então se eu não me preparo agora, nesse instante, para o que vai acontecer daqui a pouco, e vai acontecer, eu vou chegar no plano espiritual completamente confuso, desorientado. Eu estou, nesse exato momento, com uma mochila aqui nas minhas costas. Uma mochila espiritual. E eu estou colocando coisas dentro dela. E ela não se separa de mim. E ela vai comigo. Quando eu vou despertar no plano espiritual, eu vou abrir essa mochila. O que vai ter lá dentro? O que vai ter lá dentro? Pedras, galhos, lixo, sujeira, coisas podres, coisas inúteis. Esse relógio aqui, eu coloco na minha mochila espiritual? Não. Esse relógio aqui vai para doação, porque vai ficar aqui. Ou para alguém que queira o relógio. Essa blusa, mesma coisa. Esse óculos, mesma coisa. Mas aí vem um ponto mais importante ainda. Um ponto de sobressalto nas nossas reflexões. Quando eu vou desencarnar? Então vamos lá, vou perguntar para ti agora. Quando você vai desencarnar? Me fala o local, o dia, a hora e como. Vamos lá, vou esperar aqui. Como é que vai ser isso? Que local você vai desencarnar? Qual cidade? Qual país? Qual rua? Qual casa? Que dia que vai acontecer isso? E que horas? De manhã, à tarde, à noite? Como vai ser? Não tem resposta. Não tem porque a gente não vai saber. Essa informação é proibida e ninguém a terá. Ponto. Ponto. Mas vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Significa que eu preciso estar pronto agora. Porque pode ser daqui a pouco. Daqui a 5 minutos. E se acontecer daqui a 5 minutos e eu não estiver preparado, não tem mais o que fazer. Vai despreparado.
Tempos atrás, agora, um avião sofreu um acidente aéreo. 5 pessoas desencarnaram. Essas pessoas não sabiam que elas iam desencarnar. Entre elas, uma artista. Elas não sabiam. Na cabeça delas, elas iriam entrar nesse avião, decolar, pousar, descer do avião e seguir as suas vidas, normalmente. A artista ia fazer o seu show, retornar para sua casa, ver sua família. O piloto ia retornar, rever sua família. Todos os outros iriam fazer suas coisas, pagar suas contas, seguir com suas vidas. Nenhum deles esperava que ali iria se encerrar suas experiências no plano material. Mas aconteceu. Eles estavam preparados para o retorno ao plano espiritual? Também houve um acidente com um ônibus. 6 pessoas desencarnaram. Elas estavam preparadas naquele momento para o retorno? Que retornaram. Já estão no plano espiritual. Em que local? Eu não sei. Mas podemos deduzir aqui, quando Caibar nos diz: o desencarnado está no ponto em que encontra harmonia o seu perispírito. Qual é o local, eu não sei. Mas eles estão em locais que se harmonizam com eles mesmos. Com eles mesmos. Ou seja, eu preciso mudar agora, eu preciso me melhorar agora, eu preciso perdoar agora, eu preciso me apacentar agora. Agora, porque eu posso desencarnar amanhã. E se eu desencarnar, eu vou levar tudo o que eu não fiz comigo. E aí bate o arrependimento, bate o remorso, a revolta e a rebeldia. Porque eu queria mais tempo, porque eu queria mais um dia, porque eu queria mais isso, mais aquilo. Não vai ter. Não vai ter. A gente escolhe. Nossa mochila está aqui. Sua mochila está preparada? O bombeiro não escolhe. A roupa precisa estar pronta, o carro precisa estar pronto, o equipamento precisa estar pronto. Quando toca a sirene, o bombeiro não vai preparar o equipamento. Já está preparado. Quando toca a sirene, o bombeiro não vai passar a roupa já está preparada. Ele veste em questão de segundos e parte. O incêndio não manda recado. O incêndio não vai agendar o incêndio. Olha, bombeiro, daqui uma semana eu vou pegar fogo, então você fica esperto aí. Não se manda recado. Acontece. Precisamos estar preparados naquele momento. Nossa mochila é como os bombeiros se preparam. Precisa estar pronto. Não existe aviso prévio. Não tem isso. Aconteceu, se um ataque cardíaco fulminante visitar o homem ou a mulher, é 1 segundo. 1 segundo. É o tempo do corpo tombar no chão. Acabou. Acabou. E vai despertar no plano espiritual. Vai. E como vai ser isso? Desse jeito aqui? Para se tornar o que? Massa de manobra na mão desses manipuladores que são inteligentes. O plano espiritual inferior é inteligente. E tira partido dessa desorientação, dessa ignorância, dessa confusão mental dos que desencarnam. Eles usam isso a favor deles.
E aí esse aqui, esse malandrão, esse espertão, criou um grupo e ele queria atacar cidades espirituais. Porque isso acontece também, o tempo inteiro, no plano espiritual. Espíritos tentando atacar cidades espirituais. Simplesmente porque eles têm inveja. Eles querem destruir aquilo. São maus mesmo, perversos. Mas toda cidade espiritual é protegida por grandes muralhas e por armas eletromagnéticas. Essas armas eletromagnéticas, elas estão dispostas em pontos estratégicos. E elas estão lá. Quando um ataque é iniciado, elas disparam e gera no espírito que ataca uma paralisia momentânea. Não é para machucar, para torturar, nem para matar. Não é isso. É apenas para paralisar. Claro que causa dor. Claro. Porque precisa, infligir naquele a dor para que ele não repita o ato. Porque ele só entende a dor. A linguagem dele é da força bruta. Então, quando ele sente a dor, ele vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes antes de repetir a ação. Mas eles querem atacar. E aí, esse malandro, esse imitador, fica colocando na cabeça das pessoas aquilo que a gente já estudou nos outros estudos. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, mentindo. Esse imitador, ele está adquirindo débitos para ele mesmo. Para ele mesmo. Porque todos eles serão resgatados. Os ignorantes serão instruídos. Os desorientados serão orientados. Mas ele, que é o manipulador, que sabe o que está fazendo, tem uma queda muito maior e um débito muito maior a ser quitado no futuro. Olha o perigo. A partir daí, a gente vê que a necessidade do aprendizado ela é contínua e urgente. Nós estamos em 2021, vivendo um fim de período de ciclo. Mas milhões estão aí, vivendo como se estivessem na ilha da fantasia. A morte visita a todos. O retorno à pátria espiritual é lei. Como iremos retornar? É uma resposta que cada um tem que responder a si mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.